Temos escutado muitos alertas a respeito da importância de protegermos as nossas crianças. Aliás, todas as crianças contra maus tratos, abuso sexual e toda forma de negligência contra a criança. E hoje eu venho engrossar esse alerta e trazer aqui uma atenção especial quanto aos espíritos malignos, demônios, seres que são invisíveis aos nossos olhos naturais e que também tentam pegar as nossas crianças, controlar, governar a vida das crianças. E infelizmente esse fato ele é desconhecido e muitas vezes ignorado pela maioria das pessoas. Você acha que é possível que espíritos malignos, que demônios, eles possam entrar na vida das crianças? Tem gente que pensa assim, não, de maneira alguma, as crianças elas já recebem uma proteção especial de Deus, pois afinal elas possuem inocência, acabam não tendo culpa, não são responsabilizadas pelos seus atos. Mas será que essa é a verdade? Na realidade isso não acontece. Infelizmente os espíritos malignos, eles não poupam ninguém. E os espíritos malignos, quando eles querem exercer domínio e governo sobre a vida de uma pessoa, eles vão tentar descobrir qual é o calcanhar de Aquiles. Eles vão tentar descobrir o ponto fraco das pessoas para que eles possam alcançar vantagem sobre isso. Olha, geralmente eu falo aqui nos meus vídeos sobre assuntos, sobre situações que muitos acabam tendo dificuldade para ouvir. Mas é uma realidade oculta que nós precisamos abrir os nossos olhos e hoje você vai abrir os seus olhos. Eu me lembro de uma situação onde eu estava na casa de uma família e uma criança que eu nunca havia visto sentou-se ao meu lado. E de repente aquela criança começou a me olhar e o olhar daquela criança era um olhar de ódio. E aquela menininha olhou para mim, ela devia ter, eu nem sei arriscar aqui, de 3 a 4 anos de idade. Ela me disse, eu odeio você. E quando ela disse aquilo, imediatamente, o Espírito Santo de Deus dentro de mim, ele se manifestou ali com um dom de discernimento de espíritos. E eu sabia que eu estava diante de uma criança sob influência demoníaca. O dom de discernimento de espíritos, muitas vezes, pela graça de Deus, ele se manifesta na minha vida. Agora, existem momentos onde esse dom parece que é como se ele estivesse mais aguçado. E eu tive a certeza absoluta naquele momento de que eu estava ali diante de uma criança que estava sofrendo pela influência demoníaca. Depois eu fui fazer uma oração por aquela família e ali se manifestou um demônio, o espírito maligno que estava oculto, uma realidade espiritual desconhecida pelos presentes daquela casa. E o demônio se manifestou com tanta ira, dizendo para mim, eu te odeio. O demônio não se manifestou dessa forma na vida da criança, mas se manifestou na vida da mãe daquela criança. E ao mesmo tempo aquela criança começou a passar mal, aquela criança ela vomitou ali naquele momento. E nós identificamos de maneira muito mais óbvia e precisa a atuação daquela força demoníaca. E o diabo dizia assim para mim, vai embora dessa casa e essa menina é minha filha. Essa menina tem o meu domínio, não quero que você toque nessa criança. Fizemos uma libertação ali, o poder de Deus agiu e foi uma noite maravilhosa. Estou contando um relato, mas eu já vi várias outras situações e é terrível ver uma criança endemoniada. No primeiro capítulo de Lucas, a Bíblia diz que João Batista, ele seria cheio do Espírito Santo já no ventre materno. De igual modo, eu acredito que também, infelizmente, é possível que demônios já possam atuar na vida das crianças antes mesmo do nascimento das mesmas. Que demônios possam entrar no feto já, infelizmente. É uma realidade. Eu venho trabalhando diversos casos de libertação, ajudando pessoas e boa parte das libertações que eu tenho atuado, eu sempre procuro descobrir como que os demônios entraram, em que época, quais foram os acontecimentos. Geralmente a infância é o período que os demônios escolhem para tentar entrar na vida das crianças, porque esse é um período de maior vulnerabilidade. As crianças necessitam de proteção e muitos demônios entram já, infelizmente, no feto, antes que as crianças nasçam. Existem diversas causas para que isso aconteça.
Os próprios pais, muitas vezes, na ignorância, achando que estão fazendo bem para essas crianças, as oferecem para os espíritos, para entidades espirituais, buscam em outras religiões o contato com os espíritos, até mesmo o contato com pessoas que já faleceram, coisa essa que é proibida pela Bíblia, e acabam dando acesso. Os pais são aqueles que possuem no mundo espiritual autoridade sobre a vida dos filhos, e quando eles fazem tal ato, os demônios, eles conseguem, infelizmente, eles recebem uma permissão para entrar na vida dos infantes. Vale lembrar que tudo isso é consequência do quê? Do pecado. Pecado nada mais é do que fazer uma escolha diferente daquela que Deus estabeleceu para nós. É desobedecermos à vontade de Deus. E é onde os demônios acabam tendo a liberdade para agir na vida das pessoas. Um destaque que eu faço aqui em relação às crianças é contra um gigante chamado rejeição. Crianças que são indesejadas pelos pais, por exemplo, acabam sendo vítimas de espíritos de rejeição, do gigante da rejeição. Um espírito de rejeição passa já a acompanhar a criança e fazendo com que ela seja uma criança naturalmente rejeitada, rejeitada pelos amigos, rejeitada pelas pessoas que a rodeiam. Isso é muito comum, infelizmente. Muitas crianças são vítimas de abuso sexual. E quando isso acontece, um demônio terrível também passa a governar a vida da criança, prejudicar, até mesmo mudar a orientação sexual da criança. Crianças que sofrem de violência física e psicológica também ficam à mercê dos demônios. Portanto, eu trago aqui esse alerta, é uma realidade na qual precisamos estar atentos. Precisamos abrir os olhos, precisamos proteger as nossas crianças, precisamos orar pelas nossas crianças, precisamos pedir perdão a Deus pelos pecados cometidos que fizeram com que as nossas crianças sofressem muitas vezes das consequências deles. Criança era uma prioridade de Jesus. Precisamos cuidar e priorizar as nossas crianças. Você gostou desse vídeo? Esse é um alerta necessário. Envie para as pessoas que você ama. Vamos criar o efeito multiplicador. Se inscreva aqui no meu canal, ative as notificações e vejo você no próximo vídeo.